Olá, galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola. Estamos chegando, como prometido, hoje a gente vai falar dos verbos leis. Mas não só isso, a gente vai falar também um pouquinho a respeito dos pronomes relativos. Como se diz em espanhol, os pronomes relativos. Aqui está o meu material, o material da aula de hoje. Vamos juntos conferir gramática, verbos reflexivos e também os verbos ler, né? Na aula passada eu falei para vocês, né, que esses verbos eles são chamados de verbos ler, porque na terceira pessoa singular e do plural levam aí ler e leis respectivamente, certo? No caso do verbo reflexivos, aqui na terceira do singular aparece ser, né? Assim como na terceira do plural aparece ser também, né? Então, a diferença é de sentido e também de estrutura sintática. Nos verbos reflexivos, eles geralmente são objetos diretos, e no caso dos verbos ler, esse ler vai funcionar como objeto indireto na sintaxe. E também a troca de um pelo outro altera o sentido. Então há mudança tanto na estrutura sintática quanto também na estrutura semântica com relação aos verbos leis e verbos reflexivos. Vamos ver o que diz aqui, ó. Temos uma série de verbos que funcionam habitualmente com os pronombres me, te, ler, nos, os e lês, né? Segue o mesmo esquema que o verbo gustar, né? O verbo gustar em espanhol. Mostrei para vocês em aula passada, né, que o verbo gustar ele também é chamado de verbo ler em algumas situações. E aqui tem outro grupo de verbos que segue essa estrutura e recebe esse nome de verbos ler. Vamos lá. Ó, a mim, nota que esse cara aqui é o pronome tônico, né? A mim, esse aqui vem o me. Esse me também é um pronome tônico, né? Isso se refere à primeira pessoa. A ti, pronome tônico. O te é o pronome tônico também se referindo à segunda pessoa. A terceira pessoa eu tenho ler, né? No caso dos verbos reflexivos, eu vou ter o ser. A nós outros eu tenho nos, a vós outros o os, e a ele, os eles e os tedes eu tenho les. No caso dos verbos reflexivos, eu tenho o ser. Certo? Vamos ver aqui o exemplo. A mim não me interessa a política. Vamos fazer análise sintática desta frase para que vocês possam entender um pouquinho como funciona isso, né? Então eu tenho aqui, a mim me interessa la política. Quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase é esse aqui, ó. La política. La política é o sujeito da frase. Então, quem interessa é a la política. Esse verbo ele sempre vai concordar com quem? Com o sujeito da frase. Esse me que aparece aqui, ele é um complemento direto. É um complemento, perdão, indireto, né? Vamos trocar aqui o complemento dele é o complemento direto. Se você trocar aqui por os T, você vai perceber que vai aparecer a preposição interessa aos T, certo? Esse truque a gente usa para descobrir se o complemento é direto ou indireto, né? No caso desses pronomes átonos aqui, né? Porque eles são muito parecidos e somente usando esse truque a gente consegue descobrir. Ou pela transitividade do verbo. Quem interessa, interessa a. Esse verbo interessar pede a preposição a. Logo, esse me aqui é um complemento indireto. Aqui eu tenho o no, que você já sabe, é um advérbio de negação. Na sintaxe ele funciona como adjunto adverbial, de negação, lógico, e esse a mi é outro complemento indireto. Então, em espanhol, isso é muito comum aparecer dois complementos da mesma natureza, certo? Então, esse interessar é o quê? É um verbo ler. A mim não me interessa la política. Tradução ao português. Eu não gosto de política, né? Eu não gosto da política, né? A ti te cai bem la professora Noela? É uma pergunta. Vamos fazer a análise sintática da frase. O verbo cair, né? Caer-se. Aqui ele está funcionando como um verbo ler. Qual é o sujeito da frase? O sujeito da frase é esse aqui, ó. La professora nueva.
Isso daqui é o sujeito da frase. Esse sujeito ele tem um núcleo. E esse núcleo está no singular. É a palavra professora. Logo, o verbo vai concordar com quem? Sempre o verbo concorda com o sujeito. Certo? Então, a professora Nueva é o sujeito da frase. Seu núcleo é a palavra professora. Está no singular. O verbo fica no singular. Esse bien é um advérbio de modo. Advérbios funcionam para a sintaxe como adjunto adverbial. No caso aqui, um adjunto adverbial de modo. E esse ter, troca ele por usted. Ficaria assim, ó. A usted le cai bien la professora Nueva, né? Então, quando você troca por usted, você percebe que esse verbo cair, ele pede a preposição a. Logo, esse t que aparece aqui é um complemento indireto na sintaxe. E esse a ti também é outro complemento indireto. Dois complementos da mesma natureza na mesma frase. Isso é comum em espanhol, certo? Belezinha, galera? Então, tradução ao português. A ti te cai bien la professora Nueva. Você gosta da professora nova, né? A ella não lhe queda bien essa blusa. Vamos ver. Essa blusa é o sujeito da frase. Essa blusa. Olha o verbo quedar. Está concordando com blusa. Blusa está no singular, logo o verbo vai ficar no singular. Percebe que é o mesmo esquema, mesma concordância que a gente usa lá para o verbo gustar em espanhol, que também é chamado de verbo ler, né? Então, a ella não le queda bien essa blusa. O queda está concordando com blusa que está no singular. Por isso, ficou no singular também. Esse le, se você trocar por usted, você vai perceber que é a usted no le queda bien. Não queda bien a usted essa blusa. Nota que esse verbo quedar, ele pede a preposição a. Logo, esse le, ele é um complemento indireto. E eu vou te dar uma dica, galera. Em espanhol, sempre esse le vai funcionar como um complemento indireto. A ella também é um complemento indireto, né? Complemento indireto. Então, dois complementos indiretos na mesma frase. Dois complementos da mesma natureza na mesma frase. Isso é comum em espanhol. Inclusive aqui, isso pra gente na língua portuguesa, a gente vai chamar de objeto pleonasmo, né? Aqui no caso seria o objeto indireto pleonasmo, ou seja, uma repetição desnecessária. Isso em espanhol é comum, né? Então, uma repetição, mas em espanhol isso é comum. E esse no, você já sabe, é um advérbio, na sintaxe ele funciona como adjunto adverbial. Adjunto adverbial, aqui no caso, adjunto de negação. Belezinha, galera? Vamos subir um pouquinho mais. Vamos lá? A nosotros nos preocupa el meio ambiente. Aqui houve um erro, galera. Um erro que o livro não atentou-se. Olha só. Preocupa a nós outros? Não, é preocupa. Por que que é preocupa? Porque isso aqui vai concordar com o sujeito da frase. O sujeito da frase é el medio ambiente, né? Isso. El medio ambiente está no singular, então não pode o verbo ficar no plural. O verbo tem que ficar no singular para concordar com o sujeito, ou melhor, para concordar com o núcleo do sujeito. Logo, a frase correta é: a nós outros nos preocupa el medio ambiente, e não preocupa. Houve um errinho aqui no livro, mas a gente já consertou. Beleza, galera? Então, esse é o sujeito da frase, el medio ambiente. É um sujeito simples, cujo núcleo está no singular. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Ele preocupa a quem? A nós outros, não é isso? Esse nos é um complemento o quê? Indireto, certo? E a nós outros também é um complemento indireto. Dois complementos, mais uma vez, da mesma natureza na mesma frase. Isso aqui é o verbo ler, esse verbo preocupar. Ó. A nós outros nos preocupa o meio ambiente. Nós nos preocupamos com o meio ambiente, ou nós nos preocupamos pelo meio ambiente, né? Seriam duas traduções possíveis aí para a língua portuguesa. Aqui ele colocou certo, ó. Beleza? A vosotros os preocupa a contaminação? Sim, certinho, olha só. Aqui, o núcleo do sujeito é a palavra contaminação. Contaminação está no singular, logo o verbo tem que ficar no singular, por isso é preocupa. Preocupa a contaminação. Esse os é o pronome átono que se refere a vosotros. Preocupa a quem?
a vosotros. Esse os está preposicionado, é um complemento indireto. E esse a vosotros, você já viu a preposição aqui, é também um complemento indireto. Dois complementos da mesma natureza na mesma frase, normal em espanhol. A ellos não les importa chegar tarde. Galera, aqui é o sujeito da frase. O sujeito da frase é esse aqui, ó. Chegar tarde é o tal do sujeito oracional. Sujeito oracional. É uma oração inteira que está funcionando com o valor de sujeito. É uma oração porque tem verbo e esse verbo está funcionando como núcleo do sujeito. Logo, o verbo vai ficar na terceira do singular. Em sujeito oracional, o verbo sempre fica na terceira do singular. A eles não lhes importa chegar tarde. Chegar tarde, já falei para vocês, é o sujeito da oração. Sujeito oracional, o verbo na terceira do singular. Então, se você trocar eles por os T, você vai perceber que esse verbo importar, quem importa, importa a. Ele vai pedir a preposição. Ó. A ustedes não lhes importa. Por que não lhes importa a ustedes? Né? Chega tarde, não importa a. Não lhes importa a ustedes. Está vendo como pede a preposição? Então, ó, o les, de cara, eu nem preciso fazer a classificação dele. Eu já sei que ele funciona como complemento indireto. E esse a eles está preposicionado, também é um complemento indireto. O no é um adjunto adverbial, porque na morfologia ele é um advérbio. O advérbio na sintaxe funciona como adjunto adverbial. Como é um advérbio de negação, isso aqui é um adjunto adverbial de negação. Beleza, galera? Então, fica atento que esses verbos, chamados de verbos ler, eles têm, além da estrutura sintática deles, eles têm alteração semântica também. Fica ligado com isso. Vamos lá? Vamos avançar um pouquinho mais no nosso material, né? Aqui eu tenho, ó, outros verbos funcionam com os complementos me, te, se, nos, os e se. Esses verbos aqui, ó, que funcionam com esses complementos me, te, se e não ler, né? Olha só, a mudança está aqui, ó, na terceira pessoa, singular e no plural. Eles são chamados de verbos reflexivos ou verbos pronominais. Vai depender da situação, vai depender de como eu organizo a minha frase, né? Então, a gente sabe que isso é possível. A gente pode ter verbos reflexivos, em que são ações que o sujeito faz, essas ações ou ação recai sobre o próprio sujeito, né? Isso são verbos reflexivos, mas eu tenho verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São verbos que, para existir, eles pedem a presença dos pronomes átonos. Que pronomes átonos são esses? O me, te e se. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nos, os e se de novo. Primeira, segunda e terceira do plural, certo? São chamados de verbos pronominais. Quer ver um exemplo? É o verbo llamarse. Yo me llamo Jorge. Se você tirar esse me daí, vai alterar o sentido da frase. O verbo llamar vai virar um verbo transitivo direto. Em vez de dizer me llamo Jorge, eu disser llamo Jorge, olha só, llamo Jorge. Quem é o sujeito da oração? É eu. Eu vou chamar quem? Outra pessoa, né? Tá vendo como altera o sentido da frase? Então, isso são verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles que, para existir, eles têm que apresentar os pronomes átonos correspondentes às pessoas do discurso, certo? E se eu tirar esses pronomes átonos, vai alterar o sentido deles. E os verbos reflexivos são aquelas ações que o sujeito pratica e essas ações caem sobre quem praticou a ação, né? Ou seja, sobre o sujeito. Esses são verbos reflexivos. Eu só vou fazer a classificação dele se eu analisar o contexto ao qual eles estão inseridos. Senão, eu vou acabar errando, me equivocando, certo? Mas é tranquilo. E o pronome de terceira pessoa, galera, no caso dos verbos pronominais e dos verbos reflexivos, é o se. E no caso dos verbos ler, quem é o pronome átono de terceira pessoa? É o le para o singular e o les para o plural, beleza? Vamos avançar então. Aqui eu tenho, ó, me llevo, aqui é o verbo llevar-se, né? Esse verbo llevar-se, ele não é um verbo reflexivo, a natureza dele é ser um verbo pronominal, certo? Mas em alguns contextos ele pode aparecer como verbo reflexivo. Aqui, ó,
me llevo, primeira pessoa, te lleva, segunda pessoa, se lleva, terceira pessoa. Tá vendo a diferença? Aqui não aparece mais o le, aparece o se. Nos llevamos, primeira do plural, os llevais, segunda do plural, e se llevan, terceira do plural. Exemplo, Luiz se lleva muy bien com Ángel. Qual é o sentido dessa frase aí? É o significado dela. Luiz se dá muito bem com Ángel, né? Então, vamos fazer a classificação, a análise sintática dela. Vamos lá, ó. Quem é o sujeito da frase? É Luiz, né? Luiz. Terceira do singular. Olha o verbo concordando com o sujeito, né? Muito bem, com Ángel, esse daqui é o meu adjunto adverbial. De modo, né? Adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, aqui na semântica, na morfologia, funciona como locução adverbial, né? Locução adverbial de modo. E a locução adverbial de modo, na sintaxe, é o nosso adjunto adverbial de modo, lógico. Adjunto adverbial, né? Então, esse C aqui é o meu objeto direto. O verbo llevar é um verbo transitivo, porque necessita de complemento, e esse complemento dele é um complemento direto, certo, galera? Então, o verbo llevar é um verbo transitivo direto. Tá vendo como mudou a estrutura da frase, né? São coisas muito diferentes. Se você analisar a primeira aqui, ó, deixa eu ver. Essa aqui, ó, que tem um sentido muito próximo dessa frase de Luiz, né? Essa aqui diz o seguinte, ó, a ti te cai bien, a professora nueva, né? Olha a estrutura sintática dela como é diferente, né? Aqui já ficou Luiz se lleva muy bien com Ángel, né? Primeira coisa, na de cima, a ti te cai bien, a professora nueva, eu tenho um complemento indireto. E aqui eu vou ter um complemento direto, né? Já mudou os objetos da frase. No caso do verbo ler, eu vou usar o complemento indireto. No caso dos verbos pronominais ou reflexivos, o meu complemento vai ser direto, né? Certo? Vamos lá, vamos seguir para a próxima. Ayer Rosa se encontrava mal e não foi à classe, né? Quem é o sujeito da primeira oração? É Rosa. Rosa é o sujeito da primeira oração. O verbo vai concordar com o sujeito. Então o verbo fica no singular porque Rosa é um sujeito simples, está no singular, né? Então, mal é o modo. Mal é o modo, né? Então, isso daqui é um adjunto adverbial, porque isso é um advérbio de modo, né? Na sintaxe funciona como adjunto adverbial. Bom, então, esse adje também é um advérbio, né? Um advérbio de tempo, adjunto adverbial de tempo para a sintaxe, certo? Esse cara aqui, esse ser, é o meu objeto direto. Encontrava, quem encontra algo, né? Quem encontra algo em espanhol. Então, isso aqui é um objeto direto, certo? Objeto direto. Isso daqui é um verbo que pode ser reflexivo ou um verbo pronominal, né? Ayer Rosa se encontrava mal, não foi à classe, está funcionando mais como uma ideia de reflexivo, né? Uma ideia de um verbo reflexivo, certo? Na de cima também, Luiz se lleva bien, se lleva muy bien com Ángel. Esse ser também está funcionando como um verbo aí, um pronome reflexivo, né? Nos dois casos. Olha o que diz aqui, ó. ABC, el mismo verbo puede usarse con las dos estructuras. En ese caso, el verbo puede tener significados muy diferentes, ou por el contrario, não variar, apenas, né? Então, o que é que ele disse? Que eu posso trocar um verbo reflexivo pelo verbo ler. Se eu trocar, na maioria das vezes, vai alterar o sentido completamente, certo? Mas, em alguns casos, como a língua sempre tem exceção, né? Em alguns casos, ele não vai variar, certo? São poucos os casos que não variam, na maioria eles variam. Agora, se eu trocar um verbo pronominal, se eu tirar a partícula do verbo pronominal, ele vai mudar o quê? De sentido, né? O que era um verbo pronominal vai passar a ser um verbo transitivo direto ou indireto, a depender da situação, certo?
Beleza, então, galera, vamos seguir aqui. Olha o exemplo aqui que o nosso livro dá pra gente. Julio não me queda nunca em casa nos sábados, né? Por la noite. Ele usou o verbo quedar. Quem é o sujeito da frase? É Julio. O verbo está concordando com quem? Com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Adjunto adverbial, né? O no é adjunto adverbial. Esse ser é um objeto o quê? Objeto direto, né? Julio não se queda, não se queda. Nunca em casa los sábados por la noche. Ana le queda muy bien el vestido blanco. Alterou o sentido aqui, ó. Tá vendo? A Ana le queda muy bien el vestido blanco. Aqui, ó, esse muy bien, el vestido blanco, muy bien é o nosso adjunto adverbial, né? De modo, e esse queda está concordando com vestido, é o sujeito, el vestido blanco é o sujeito da frase. O núcleo é a palavra vestido, que está no singular, o verbo no singular. Esse le aqui é um objeto, um complemento indireto, certo? É o mesmo verbo? É o mesmo verbo quedar, só que alterou o quê? O sentido. Aqui em cima, ele é um verbo reflexivo. Aqui embaixo, ele é um verbo ler, certo? A Ana le queda muy bien el vestido blanco. A Julio no se queda nunca en los sábados, em casa nos sábados por la noite. Beleza, galera? Então é isso. Sobre os nossos verbos ler. Certo, galerinha? Se tiver alguma dúvida, pode escrever pra gente em qualquer meio de comunicação, que será sempre um prazer responder todas as suas dúvidas, certo? Pronome relativo vai ficar para a aula que vem, galerinha. Senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Vou ficando por aqui. Na aula que vem a gente vai falar sobre os pronomes relativos e também a gente vai colocar a atividade para vocês, beleza? Tchau, galera. Grande abraço. Até a próxima.